pessoal, meu nome é Lohane, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Depois do Luquinha. Então, pessoal, hoje eu vim trazer o relato de parto do Luquinhas, né? Um parto induzido. Foi em 2019, eu já relatei lá no meu Instagram. E aí, como o Luquinhas já tem 1 ano e 7 meses, eu coloquei uma colinha aqui no meu celular, porque já tem muito tempo, né? Então, assim, eu não sabia mais, eu não lembrava mais as horas exatas das coisas. Aí eu tive que olhar lá no meu Instagram, reler o meu próprio relato pra poder lembrar. E o que acontece? Eu não quero falar, eu não tô aqui pra falar, tipo, não, detonar a maternidade. O meu intuito não é esse. O meu intuito realmente é de compartilhar o que aconteceu comigo, como que foi o parto. Meu parto dos sonhos não aconteceu, eu queria um parto natural. Eu estava estudando a minha gestação toda pra isso, mas eu acho que eu estudei pouco, né? Tudo que eu sei hoje é muito mais do que eu sabia naquela época, agora que eu tô grávida novamente. Eu estou estudando e orando muito, mas assim, Deus sabe de todas as coisas. Então, o meu parto foi induzido porque tinha um propósito, né? Nada é por acaso, acidente, né? Então, o meu parto foi um parto normal, induzido, sem necessidade. E aí eu vou começar a contar o relato pra vocês. O Luquinhas estava previsto para chegar no dia 19 de março de 2019. E ele nasceu com 38 semanas e 4 dias. Então, eu fui fazer supermercado no final de semana e aí eu percebi que eu comecei a ter umas dorzinhas. Mãe de primeira viagem é assim, né? Será que eu vou saber quando é que vai ser a hora das contrações? Como é que é isso? Todo mundo perguntava isso. E realmente, de fato, não tem como você saber antes de viver aquilo. Mas você sabe, quando chegar a hora você sabe. E aí eu fui fazer supermercado e eu tava com aquelas dores incômodas, sabe? Não era nada tipo insuportável, mas era uma dor que incomodava. E aí, só que não estavam ritmadas. Isso era no dia 2 de março. E aí no dia 4 de março era meu aniversário de casamento, de 2 anos de casada, e era feriado de carnaval. Então a gente tava bem apreensivo, né? Tipo, nossa, será que vai nascer no carnaval? Porque carnaval é um caos, né? Eles fecham as ruas, né? É horrível. Mas graças a Deus não foi. E aí eu comecei a cronometrar as contrações, só que não estavam ritmadas, depois vinha daqui meia hora, depois vinha daqui 2 horas, então eu sabia que não era a hora ainda. E aí passou, a gente comemorou o aniversário de casamento e não tive mais contração nenhuma. E aí, isso era no final de semana. Acabou o carnaval na quarta, né, na quarta-feira de cinzas, e aí eu comecei a perceber que eu tava perdendo o tampão mucoso, né? Que é tipo uma, como eu posso falar, tipo uma gosminha saindo de cor amarronzada. E aí eu fiquei tipo, uau, acho que a hora tá chegando. Tem mulheres que já me relataram que começou a perder o tampão com 32 semanas. Então isso vai de cada mulher, né? Mas eu pensei, nossa, tá chegando a hora. E na minha gestação eu não tinha feito nenhum exercício pra ajudar a dilatar. Eu fiz alguns exercícios pélvicos, tipo, na hora de ir no banheiro fazer xixi, tipo, segurar o xixi. Mas eu fiz isso muito poucas vezes. Quando eu tava com 37 semanas, eu comecei a fazer uns agachamentos lá, algumas coisas lá. Mas como eu não tinha feito a gestação inteira, então fazer no final não adiantou muita coisa. Até porque eu não tava motivada, eu sentia muita dor na coluna, muita dor assim no osso, tipo, abrindo mesmo. Coisa normal de gestante. E aí eu não fiz exercício, então eu acredito que se eu tivesse feito isso iria me ajudar. E agora eu tô grávida de 22 semanas e eu já quero começar a fazer, tô atrasada, né, nesses exercícios, manter a rotina, manter mesmo uma disciplina para que eu consiga, né, quando estiver próximo do parto, consiga me movimentar, coisa que eu não consegui no parto do Luquinhas. E aí chegou quarta-feira de cinzas e eu comecei a perder o tampão. E aí tá, beleza. E aí no sábado a gente tinha uma reunião de liderança na igreja. Eu e meu marido tínhamos que ir, só que eu já não aguentava andar mais. E eu falei com ele, vai você então. Isso era sábado 9 de março de 2019. E aí ele foi sozinho, eu fiquei em casa, isso era umas 6 horas da tarde. E aí eu fui e fritei um salgado pra mim poder lanchar, né, de noite, pra mim não ter que fazer janta. Só que o salgado ficou muito encharcado.
E aí eu comecei a sentir umas dorzinhas, sabe? Eu achei que era dor de barriga, alguma coisa assim, por causa do salgado, porque tava realmente encharcado. Não tinha dado certo a fritura que eu tinha feito. E aí eu achei que era por conta disso. E talvez pode ser que até seja. Só que já era o início das contrações. E como eu falei, né, anteriormente, eu tinha um aplicativo para cronometrar as contrações e eu comecei de novo. E eu tava sozinha em casa. E aí isso começou por volta de 7 horas da noite, do sábado. E eu vi que elas estavam ficando, tipo, vindo a cada 20 minutos. É uma dor suportável. É só um incômodo, na verdade. Pelo menos pra mim foi, porque essa era a fase latente ainda, né? O inicinho não é aquele... a contração já não vem... Você tá com 1 centímetro de dilatação, já não vem aquela monstruosa dilatação. É aos pouquinhos. Então era uma dor suportável. E aí o Lucas chegou depois, mais tarde, né? E aí depois ele foi dormir e eu tentei dormir, eu rolava na cama e não conseguia dormir. Porque aquela dor tava vindo a cada vez mais frequente e tava apertando mais, sabe? Nada muito insuportável, mas tava incomodando muito. E aí, uma pouco da madrugada, já de domingo, né, dia 10 de março, eu levantei e falei, ah, eu não aguento mais, deixa eu ir no banheiro. E aí lá eu vi que eu tava perdendo há 3 dias, né, o tampão mucoso, e aí eu percebi que tava saindo com sangue. E aí eu fiquei preocupada, isso eu não tinha lido nos meus estudos na gestação. E aí eu fui e comecei a cronometrar de novo, né? Já tava cronometrando, mas eu comecei a analisar melhor quanto tempo que tava vindo as contrações. E eu vi que elas estavam vindo a 2 horas a cada 5 minutos. Eu falei, meu Deus, eu tenho que ir pra maternidade. Tá saindo sangue, não era uma jorra de sangue, não era menstruação não, gente. Era tipo uma borrinha de sangue. E as contrações vindo a cada 5 minutos, a 2 horas eles estavam assim, eu falei, eu tenho que ir. E eu acordei o Lucas umas 2 e pouca da manhã. E a gente começou a chamar o motorista de aplicativo, né? A gente sem carro, de madrugada. Só que como a corrida ia ser paga em dinheiro e tava de madrugada, muitos motoristas têm medo, óbvio, né? E aí muitos cancelavam, aceitava a corrida e cancelava. E a dor apertando e eu ficando sem paciência. E aí aceitava e cancelava e falava, onde vocês vão? Aí a gente, né, perguntava lá naquele chat lá do aplicativo. E a gente falava, a gente vai pra maternidade Odete Valadares. E aí a pessoa cancelava. Isso quando perguntava, né, gente? Às vezes nem perguntava, às vezes já estava na metade do caminho, chegando em casa e cancelava. Até que finalmente alguém aceitou às 3h16 da madrugada e a gente foi. E aí a cada buraco, quebra-mola que o carro passava, a dor parece que ficava pior. Chegando lá na maternidade, fizeram um toque, né? Eu nunca tinha feito toque, não sabia como era, assim, se era monstruosa a dor. Tem mulher que fala que dói, tem mulher que fala que não dói, mas eu não tinha essa experiência. E aí uma médica super, sabe, ríspida, sem paciência, falou, olha, se você ficar resistindo vai ficar difícil de te avaliar. Não é que eu não queria que ela me avaliasse, porque tava doendo e eu não sabia daquilo, sabe? Ela foi toda grossa. E aí, tá, deixei passar. Aí ela falou, olha, você tá de 1 centímetro de dilatação, apenas. Pode ser que seu filho nasça hoje à tarde, pode ser que nasça na segunda. Gente, eu fiquei assim, sem chão, fiquei muito chateada. Aí, óbvio, 1 centímetro não tinha, né, me mandou embora pra casa. Cheguei em casa às 5h40 da manhã, o Lucas foi dormir, eu não consegui dormir, aquela dor apertando, apertando, apertando. Depois de um tempo eu levantei, depois de umas horas eu levantei, né, de tanto rolar na cama. Fui pro chuveiro, fiquei ali umas meia hora e aí deitei de novo. Não consegui dormir, óbvio, né, não dormi a noite inteira, mas não conseguia mesmo por causa daquela dor, não deixava. E aí eu resolvi levantar. E aí na hora que eu coloquei o pé no chão, a minha bolsa estourou. Eu senti aquela água toda lá, uma água bem morna descendo. Você não tem controle, né? Não é que nem xixi que você para não, vai descendo. E aí eu falei, Lucas, a bolsa estourou. Aí eu fiquei super feliz, empolgada, eu falei, pronto, agora eu quero ver eu ir pra maternidade e alguém me mandava embora. E aí, gente, eu não sabia que não tem necessidade de eu sair correndo, só que eu pensei que, poxa, a dor tá piorando, a bolsa estourou, eu já devo estar com pelo menos uns 7 centímetros de dilatação, não é possível. Achei, né, tadinha. E aí por isso que eu fui correndo pra maternidade, né. Hoje eu tenho esse entendimento e eu não vou fazer isso. Não vou sair correndo, desesperada, vou ficar em casa, calma, fazer o quanto de exercício que eu puder e que eu conseguir, o quanto que eu puder eu vou ficar em casa, né, porque
quanto mais cedo você vai para o hospital, tem mais chances de cesáreas desnecessárias, intervenções desnecessárias, indução desnecessária, que foi o meu caso. E aí, chegando na maternidade, fizeram o toque 3 centímetros de dilatação e falaram, já estourou, vamos internar ela então. E aí me internaram, não pode subir com nada para a sala de pré-parto, né? A sala de pré-parto é um monte de mulher que tá ali em trabalho de parto, fica só umas cortinas separando uma mulher de cada maca, né, com seu acompanhante. E é um monte de mulher lá, gritando e fazendo força, e bem do lado mesmo da sala tinha era uma sala dentro da sala, dentro da minha sala tinha uma sala de parto. Então eu cheguei e já tinha uma mulher parindo. E a mulher gritava e gritava, meu Deus, por que esse povo fez essa engenharia, sei lá, esse design aqui totalmente errado? Como assim uma sala de parto dentro de pré-parto? Aí você fica escutando a outra mulher ali gritando, você fica apavorada, né? Mãe de primeira viagem. E aí tá, e aí eu ficava com isso, né, de não quero ficar pelada, não sei o que, a gente tem muito disso, né? Eu tinha, só que na hora do parto, né, gente? E aí eu fui com um topper, porque eu queria ficar de topper, pelo menos, pra não ficar totalmente pelada, porque eles te dão uma camisola do hospital. Só que a mulher falou, não pode subir com nada disso. Não pode subir vestida de roupa, você tinha que vestir só com a camisola que eles te dão. Agora subir com a bolsa, maternidade, subir com tudo. É porque tem hospital que tem que deixar um armário lá na recepção, né, não sei. Mas lá pôde subir sim. E aí, deixa eu olhar aqui a colinha pra mim não falar coisa errada. E aí, gente, 11h20 da manhã, eu internei 10h30 da manhã, 11h20 da manhã veio o meu almoço. E aí, nessa hora, antes do almoço vir, elas já estavam induzindo meu parto, né? Falaram comigo, Lohane, vamos induzir seu parto, né? Colocar um sorinho aqui pra te ajudar, vai mais rápido, porque você só tá com 3 centímetros, né? Pra poder evoluir melhor. Eu já sabia que colocando um soro em mim, as dores iriam intensificar e não era o meu corpo que teria o controle das contrações. Eu já sabia que não tinha necessidade. Uma indução ela é necessária quando você está passando do período de gestação e não entrou em trabalho de parto espontaneamente, ou para ajudar o processo ali que já está demorado, mas estava tudo bem comigo e com o Luquinhas. A ausculta do coração via que estava tudo bem com ele. A minha gestação foi super saudável, eu estava de 38 semanas e 4 dias, então não tinha necessidade de uma indução. Foi realmente porque eu fui internada muito cedo, né, com só 3 centímetros, então ia demorar muito pra ser naturalmente pra elas, né? Então me colocaram ali naquele soro e a partir daí eu já não conseguia fazer mais nada, né? E aí 11h20 da manhã chegou meu almoço e aí eu coloquei a primeira colherada na boca e, gente, veio aquela ânsia de vômito, não conseguia comer de jeito nenhum. Aí o Lucas foi comer, 1h da tarde era o almoço do acompanhante. E nessas horas, gente, a dor, assim, era terrível, porque eu estava induzindo o parto, né? Tava no soro, na minha veia, na ocitocina sintética. E aí eu falava com o Lucas, engole a comida e volta. Porque ele tinha que ir no refeitório, né? O almoço do paciente vinha até o quarto, a sala de pré-parto, mas o do acompanhante não, tinha que ir no refeitório, então eu tinha que ficar sozinha. E o Lucas, gente, foi um super parceiro, sabe? Ele já tava exausto, porque, né, não é fácil, ele ficava sentado num banquinho lá desconfortável, eu tinha que me aturar. E ele tentando comunicar com todo mundo no WhatsApp pra mandar mensagem como que eu tava e tal. Porque eu criei uma lista de transmissão, façam isso, tá? Antes de você entrar em trabalho de parto, crie uma lista de transmissão com pessoas que você quer deixar a par da situação, o que tá acontecendo. Então ele avisava, ele comunicava o pessoal da igreja pra estar orando, comunicava os familiares, amigos. E aí assim foi, gente, ele foi um super parceiro mesmo, um super marido e amigo, né? A enfermeira ensinou ele a fazer uma massagem circular assim nas minhas costas e ele ficou o dia inteiro, sem brincadeira, o dia inteiro fazendo isso e eu não vi, ele reclamou assim, né, gente, mas ele não reclamou de, Lohane, não vou fazer mais não. Ele só falava, Lohane, tem certeza que isso aqui tá aliviando? Na verdade, o alívio pra mim era mais psicológico do que físico, da dor mesmo, de saber que ele tava ali comigo. E aí ele foi almoçar, voltava em 10 minutos no máximo, porque não me deixava muito tempo sozinha. E aí 1h30 da tarde vieram fazer o exame de toque. E é uma médica e uma residente que faz o exame.
tem que deixar, né? Não sei se por lei você pode escolher se você deixa a residente fazer ou não, porque ela tá aprendendo, mas é extremamente desconfortável, gente, que você tá ali sentindo dor. Aí você é obrigado a fazer o toque, porque tem que saber quanto é que você tá evoluindo. E aí vem uma residente logo em seguida pra também fazer o toque. Então, assim, é um negócio bem doloroso, sabe? Desagradável. E as residentes eram muito carinhosas, não sei se é porque elas estavam começando na profissão, mas super pacientes, carinhosas, tirava dúvida, vinha saber toda hora como é que você tava. E algumas médicas também eram super carinhosas, mas outras eram super mal educadas, não tinha paciência de esperar. Às vezes eu pedia pra esperar pra contração passar, né, pra depois fazer o toque, né, esperar um pouquinho. E elas sem paciência, sabe? Nossa, aquilo ali foi terrível, gente. Então não eram todas que eram boazinhas, não. E eu conheci várias residentes, enfermeiras, porque toda hora eu trocava de plantão, incrível. Eu achei que era a cada 12 horas, mas parece que toda hora aparecia uma nova lá. Então quando era uma boazinha, ela não ficava nem 2 horas comigo lá, né, me monitorando. 1h30 da tarde vieram fazer o toque e eu estava com 3,5 centímetros, ou seja, evoluí apenas meio centímetro. Gente, eu falei, meu Deus, eu não vou dar conta, porque eu me internei 10h30 da manhã, eu tava com 3. É 1h30 da tarde, eu tô com 3,5 ainda, como assim? E a cada vez que elas vinham, elas aumentavam a dosagem da ocitocina no soro, né? Pra poder ajudar mais, e as dores vinham mais forte, mais forte, mais forte. E eu já não tava dando conta. 3 horas da tarde, o toque de novo, eu tava com 4 centímetros, então foi mais meio centímetro em 2h30. Então assim, eu tava evoluindo, eu achei muito devagar, porque eu só ficava deitada, a dor era intensa, não era o meu corpo que tinha o controle da dor, eu não conseguia respirar direito. Elas me incentivaram elas falavam comigo, Lohane, cheira uma flor e sopra uma vela, que era pra mim entender como que eu tinha que respirar, que era assim, com calma, porque eu não tava, quando vinha a contração, eu não sabia como respirar, não sabia, sabe? E eu ficava só deitada, e o Lucas tentava me incentivar a poder ir pra bola de pilates, ficar ali um pouquinho, e eu não conseguia levantar. E aí me incentivavam a ir pro chuveiro, pra deixar a água quente cair. Só que no chuveiro, quando a contração vem, é muito pior, porque eu não tinha posição pra ficar. Era terrível. Na bola de pilates eu ainda tentava disfarçar um pouco ali, mas ainda assim eu não conseguia. Caminhar pelo hospital, coisa que eu não fiz de jeito nenhum. Eu não conseguia me movimentar, então a maior parte, 97% do tempo, eu fiquei apenas deitada. Então eu creio que isso também me prejudicou, né? Eu não conseguia fazer nada por conta disso. Não estava evoluindo. E aí vinha o lanche da tarde, eu não conseguia comer. E aí o Lucas ia lá no refeitório, engolia e voltava. E aí, 5 horas da tarde, 5 centímetros de dilatação. E aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, como que é a analgesia? É uma coisa que eu não queria, não tava nos meus planos, só que quando você tá lá sentindo a dor, tudo muda, né? A teoria é linda, mas a prática é outra história. E aí a médica falou comigo, não tem anestesista pra você, só tem uma no hospital inteiro. Aí eu fiquei tipo, como assim? Não sei se é verdade, mas enfim. E ela falou, ele está disponível apenas para as mulheres de cesárea, porque, né, se elas precisarem de assistência e aí ele estiver aqui na ala de parto normal, como é que vai ficar? Falei, ok, ou enfim. E aí fiquei ali, e o Lucas já olhando pra minha cara, né, tipo assim, Lohane, você falou que não queria isso. Mas, gente, na hora da dor, né? E aí, 7 horas da noite, vieram outras pessoas para fazer o toque. E eu estava com 6 centímetros de dilatação. E aí eu fiquei bem frustrada e com muito medo, porque eu já estava induzindo parto desde 10h30 da manhã. Eu estava sentindo dores desde o sábado às 7 horas da noite. E já eram 7 horas da noite, ou seja, 24 horas já tinham se passado. E as dores só se intensificando. E aí eu perguntei como que era a cesárea. Eu queria uma cesárea. Porque eu fiquei com muito medo de estar passando por todo aquele processo o dia inteiro e no final de tudo eu não conseguia evoluir e eles me levaram para uma cesárea. Então eu falei, eu vou adiantar essa situação, não vou ficar aqui sofrendo. Não que eu tenha algo contra a cesárea, mas não é algo que eu queria um parto normal. Só que quando a gente estava na hora da dor, como eu disse, né, a gente quer se livrar dela. E aí eles me falaram, não tem necessidade, você tá evoluindo super bem, então você fica calma, né, faz os exercícios, vai caminhar um pouquinho, vai pro chuveiro.
E eu não conseguia, óbvio, né? E aí e eu falei, ok, né, fazer o quê? Já que elas dizem que eu consigo, então tá. E eu não sabia que mãe de primeira viagem, gente, o trabalho de parto pode ser bem longo, né? Eu não tinha estudado, como eu disse, eu estudei, mas o tanto que eu sei hoje eu não sabia naquela época. E eu acho que não interessa. A gente estuda, estuda, estuda e morre burro, né? Sempre tem algo pra aprender. E aí o Lucas ali o tempo todo comigo, me apoiando, sabe? Engolia as refeições pra mim, não me deixar sozinha, deixava as pessoas atualizadas, fazia massagem em mim, eu não tinha paciência pra nada, eu não conseguia abrir o olho, eu ficava só deitada. E aí tinha umas mulheres que estavam lá induzindo parto também, só que com comprimido via vaginal. E elas estavam super tranquilas, conversando, rindo. Eu ficava, gente, qual que é o meu problema? Por que eu não tô rindo também? Tô aqui nesse estágio que eu tava acabada mesmo. Essa história das famosas irem parir lindas, maravilhosas, com cabelo pranchado, de maquiagem profissional, gente, isso aqui é vida real. Eu não tenho foto, eu acho que eu só tenho uma foto. Porque eu não deixava o Lucas tirar foto, eu ficava sem paciência com ele com o celular, mas eu sabia que ele tava atualizando as pessoas e eu precisava ficar com o celular. Não que ele me deixava sozinha, ele me dava apoio e amparo o tempo todo, mas eu ficava sem paciência. Então eu estava extremamente horrorosa, esse trem de romantizar o trabalho de parto, que é lindo e não sei o que, não aconteceu pra mim. É vida real mesmo. E aí, gente, 7 horas da noite, né, eu ainda estava sem comer. Eles mesmo assim traziam todas as refeições pra mim, mas eu não conseguia comer, então depois de umas horas tinha que sempre jogar minha comida fora, né, porque estragava. E eles falaram comigo que o toque ia ser feito a cada 4 horas. E aí eu fiquei super... Eu fiquei tipo, nossa, vai levar 4 horas pra mim saber quanto que eu tô evoluindo, né? E aí nessa altura, as contrações elas vinham tipo a cada 15 segundos. Não tinha mais intervalo, assim, eu não tava suportando mais. E aí elas estavam bem intensas, sabe? Vinha uma contração terrível e depois vinha uma monstruosa. Não era uma contração boazinha e outra horrível, não. Era desse jeito, não tinha uma escala de uma boa e uma horrível. Era tipo muito alto, sabe? Terrível e monstruosa. E nessa hora eu já não conseguia mais respirar. E toda hora elas vinham para poder aumentar a dosagem da ocitocina. E eu não conseguia mais respirar do jeito que elas me ensinavam, porque o meu corpo começou a sentir necessidade de fazer força. Isso foi totalmente espontâneo, não fui eu que falei, vou começar a fazer força. Não, foi do meu corpo, e aí eu já tava chegando na fase do expulsivo, né? E aí a minha amiga mandava mensagem pro Lucas pra me dar dicas de como que eu podia ficar pra aliviar, pra poder dilatar. E elas falavam pra mim poder ficar na posição de borboleta, eu tentava ficar, mas eu não conseguia. Então, realmente, eu fiquei muito tempo deitada e isso me prejudicou muito. Eu não consegui fazer nenhum exercício pra ajudar a dilatar mais rápido. E aí, já estava mais de 24 horas sem comer, mas não tinha fome nenhuma. Porque na dor, né, gente? E aí, gente, eu comecei como eu não conseguia respirar direito, eu começava a gritar junto, eu não conseguia respirar, e a contração vinha e eu gritava. E aí, finalmente veio alguém fazer o toque em mim, 11 horas da noite, de domingo, dia 10 de março. E aí, a médica falou pro Lucas, ô pai, olha isso aqui. Aí eu falei, e eu lá de perna aberta, né? E eu falei, não chama ele pra ver, não, ele vai ficar traumatizado. E eles riram, e aí ela falou, olha o cabelo do seu filho. E aí eu fiquei tipo, gente, será que isso é verdade ou é só pra me dar um incentivo pra mim aguentar? E aí fizeram o toque 10 centímetros. Gente, sabe quando você... Eu não consegui nem ter tempo de sentir medo da dor do parto, porque é um negócio que arde pra caramba quando o bebê tá passando, sabe? Eu senti medo, eu senti um alívio, falei, meu Deus, é agora que esse menino vai sair, porque eu não aguento mais. E assim foi. E aí eles me deram a opção de ir pra sala de parto de cadeira de rodas ou andando, que seria muito melhor pra mim, que ia me ajudar. E aí, como eu falei, dentro da sala de pré-parto tinha uma sala de parto, só que lá não ia poder ser usado, porque estava sendo usado pra banheiro de acompanhante, né, e tal, não ia dar. E aí eu falei, nossa, vou andando então. E aí a contração vinha e eu agachava e segurava nas médicas. Eu acho que eu até arranhei alguma delas, porque eu segurava assim com muita força nelas. E aí mandaram o Lucas para uma outra sala para ele vestir a roupa, né, adequada para poder ir lá acompanhar o parto, levar nossas coisas.
E aí eu fui, já colocaram a touca em mim. E aí eu ficava morrendo de medo. Eu falei, nossa, se tá nascendo, que eles falaram, pode levar essa mãe que ela já vai ganhar, já tá nascendo. E eu fiquei com medo, falei, meu Deus, eu tô fazendo tanta força, meu corpo tá fazendo tanta força, o Lucas não vai chegar a tempo, né, de ver, mas graças a Deus ele chegou a tempo. Só que aí já começa outra parte de intervenções desnecessárias e, mais uma vez, de falta de educação, falta de paciência da equipe que tava ali. Tinha uma residente, umas 2, 3 residentes também, super carinhosas, mas elas estavam ali só pra assistir, né, elas não podiam dar nenhum tipo de assistência. E aí eu falei, gente, se eu fizer 3 forças ele nasce. E aí a médica sem paciência falava, ó, se você fizer uma super força ele vai nascer, mas se não... E aí eu tá, me agarrei nessa ideia de 3 forças. E aí fiz a primeira força e nada. Aí fiz a segunda força e nada. Eu falei, meu Deus, só tem uma tentativa agora na minha cabeça pra ele vir, porque eu não aguento mais. E aí mais uma e nada, gente. E aí eu lembrei do que minha amiga falou, que ela falou comigo, Lohane, mesmo quando a contração foi embora, continua fazendo força. E aí essa médica super sem paciência, né, falava comigo, olha, sua bexiga tá vazia, vamos ver, vamos colocar uma sonda aqui nela pra esvaziar. E eu não sabia nem o que era sonda, o que era, sabe? Não me deram anestesia nem nada, só enfiaram uma sonda em mim pra esvaziar minha bexiga, aquilo doeu, que eu fiquei tipo, nossa, que desumano, sabe? Nem pra avisar, pra perguntar, né? Então, assim, não gostei daquilo, fiquei super... Nossa, eu vontade de dar uma voadora naquela mulher. E aí, do nada, veio um médico, assim, enviado de Deus, super carinhoso, sabe? Eu tava deitada lá, em nenhum momento me deram a opção de como que eu queria parir, se eu queria sentada na banqueta, como é que eu queria... Não, mandaram eu deitar na maca e pronto. E ficar com a perna naquela... Acho que é perneira, né, que chama. E aí veio o médico e ele colocou um arco assim, né, no lugar desse negócio que a gente coloca a perna, para que eu pudesse empurrar ele e fazer força ao mesmo tempo. E aí a médica falou, essa médica super sem paciência, falou, olha, vamos te cortar, né, pra poder ajudar o bebê a sair mais rápido. E é uma coisa que eu não queria, episiotomia. Eu sabia que não tinha necessidade, eu falei, não, ele vai sair, por favor, não me corta, ele vai sair, eu vou conseguir. Ela falou, então tá. Na próxima força, se não nascer, a gente vai e corta. E assim foi. Fiz mais uma força e ele não veio. Isso já era a 5ª força. E aí ela me deu a anestesia local e já me cortou em seguida, então eu senti, não deu nem tempo da anestesia fazer efeito, sei lá se ia fazer efeito, acredito que sim, né, porque senão ela não teria me dado anestesia. Mas eu senti, tão sem paciência e com pressa, parece que estava no fim do plantão dela, eu não sei, sabe, parece que desgostou da profissão. E aí me cortaram e aí eu falei, eu não aguento mais. E eu ficava, tipo, sabe, eu não conseguia abrir o olho pra nada. Eu não assistia o meu próprio parto, eu ficava só de olho fechado, porque eu não conseguia nem abrir o olho. E eu lembro que eu ficava orando em pensamento e mesmo assim engrandecendo a Deus em pensamento e falando que o controle estava nas mãos dele, que ele sabia de todas as coisas e que eu não iria murmurar. Esse não era o parto que eu queria, mas é o parto que eu estava tendo e Deus tinha um controle e sabia de todas as coisas. Então eu começava a louvar a Deus, engrandecer Ele em minha mente. E o Lucas ele do meu lado o tempo todo e o outro médico super carinhoso do meu outro lado. E eu falei, Deus, eu não aguento mais. Ou é agora ou não sei o que eu faço, me dá força. E aí a contração veio e eu fiz força e nada. E aí antes dela me rasgar, né, fazer episiotomia, eu falei, nossa, mas não vai ter o ponto do marido não, né? Aí a residente perguntou pra ela, o que é ponto do marido? Porque isso estava super em alta. Hoje eu não tô ouvindo isso mais. Mas quando, lá na minha época, em 2019, um ano atrás, 1 ano e 7 meses atrás, eu ouvi muito mais isso do que agora. E aí ela sem paciência falou, isso é um termo idiota que o povo inventou sobre ponto do marido, que é deixar a coisa lá bem mais costurada pro marido, né? Enfim. Ela falou, não vai ter nada disso não. Sabe, super sem paciência, me cortou e tal, fiz a 6ª força e nada. E aí eu falei, não, é agora. Mesmo que a contração passar, eu vou continuar fazendo força. E foi o que eu fiz. A contração veio e eu não gritava, né, ao contrário de muitas mulheres. Eu tentava concentrar na respiração porque eu não conseguia respirar. Então eu não gritava, eu fazia força calada. A contração veio e aí ele voltava, porque eu parava de fazer a força, né, quando a contração parava, então o Luquinhas voltava. E dessa vez eu falei, eu não quero saber, eu vou fazer força até quando não tiver com contração. Fiz a força, a contração foi embora e eu continuei fazendo força.
Continuei. E aí, como eu tava de olho fechado, eu não tava vendo nada, mas eu sentia. Então eu sentia que a médica tava assim, ó, como se estivesse me cavando mesmo, sabe? Um cachorro fica cavando lá. E eu não tava vendo, mas eu tava sentindo, e depois o Lucas me falou que realmente ela tava me cavando. Então foi mais um ato desumano que ocorreu lá. E não pode filmar, né? Não tem autorização, não pode filmar, né? Então não pode tirar foto também, só pode tirar foto na hora que o bebê nasce, né? E aí foi assim. E aí ele nasceu às 11h39 de domingo, 11h39 da noite de domingo, dia 10 de março de 2019. As contrações começaram no dia 9, sábado, às 19 da noite. Então foi um período longo, esperado, mas eu não sabia, por ser mãe de primeira viagem. E assim, depois disso que ele nasceu, eu já veio direto no meu colo, como eu falei, e aí já mamou ali nos primeiros momentos de vida. O Lucas cortou o cordão umbilical dele depois de uns minutos, né? Não se corta imediatamente. E enquanto isso elas me limpavam, né? E eu comecei a sentir, gente, contração, essas coisas do parto, passa na hora. Assim, o bebê saiu, arrancou a dor com a mão, acabou a dor, acabou, é desse jeito, graças a Deus, né? Então realmente é real isso, assim que o bebê sai, acaba a dor do parto, as contrações e tudo mais. Só que eu comecei a sentir muita cólica. Então pra mim, contração e cólica são duas coisas totalmente diferentes. Pra mim elas não são nem primas, não são nem parentes, porque as pessoas tendem a falar isso. Pra mim não teve nada a ver. Não sei se é porque meu parto foi induzido, mas pra mim elas não são nem enteadas. Não tem parentesco nenhum, porque é muito diferente. Eu senti muita cólica e eu pedi pra me dar um remédio. Enquanto ela estava lá me limpando, eu falei, pelo amor de Deus, me dá um remédio. Falou, calma, espera um pouquinho, né? Você acabou de parir, é seu útero contraindo, né? A placenta tá saindo, nascendo, né? Sozinha. E aí elas estavam lá me limpando, e aí eu perguntei quantos pontos que eu vou levar, né? Da episiotomia. E a médica, sem educação, sem paciência, falava, é tipo uma barra de uma calça, você vai dando ponto ali até aí. E não me falava nunca. Não me falaram qual foi o grau de laceração que eu tive, não falaram nada. Eu perguntei e não quiseram me falar mesmo. Ficavam me dando respostas sem nexo, sabe? Como se não quisesse falar mesmo. Então eu entendi pra mim que a situação foi feia, né? Porque não queriam me falar. Eu depois procurei no papel da alta se tinha alguma informação sobre isso. Não tinha nenhuma informação sobre isso. Então até hoje eu não sei. E aí depois disso depois que elas terminaram de me dar ponto, eu perguntei novamente quantos pontos eu levei e ela falou a mesma coisa. Falou, é que nem uma barra de uma calça. E aí eu fiquei tipo, tá, mas eu quero saber quantos pontos. E eu fiquei só com essa resposta. Então mais uma coisa que eu não gostei. Não sei como é que foi o estado, a situação, não sei. E aí depois eles já levam a gente pra uma salinha pra pesar o Luquinhas, né? E aí traz um lanche pra mim, eu ainda não conseguia comer, mas eu tomei um chá, né, porque parece que o chá aliviava na hora a cólica, sabe? E aí nessa hora, 40 minutos depois que eu parei, já me deram um remédio pra cólica, que foi maravilhoso. Pesaram o Luquinhas aí, tudo certo. E no hospital público, né, gente, você não fica no quarto sozinho. Tinha quarto com 5 mulheres e mais os 5 bebês delas e os 5 acompanhantes. Então é um quarto lotado. O quarto que eu fiquei, graças a Deus, é um quarto pequeno. Só tinha uma mamãe lá com seu bebê e o acompanhante. Como era um quarto pequeno, só tinha 2 macas. A dessa mulher e a pra mim. E eu fiquei super feliz. O bebê da mulher era super tranquilo. O Luquinhas, ele acordava mais vezes, chorava mais. A bebê dela era super tranquila. E não quer dizer, gente, que ai, tá chorando demais, ai meu Deus, tá morrendo de fome. Tá... Gente, o bebê acabou de sair da nossa barriga, pensa, ele ficava todo espremidinho, colhidinho lá dentro. E do nada ele nasce, tem luz, tem barulho, tem um monte de coisa na cabeça dele, tem excesso de espaço, porque ele fica todo, né, solto praticamente lá no útero, ele ficava muito apertadinho. Então é tudo muito diferente e novo pra ele. Então é óbvio que o bebê... Nem todos os bebês vão ficar 100% calados sem chorar. Vai chorar mesmo, gente. É novidade pra ele, é vida nova. Então, para de ficar criando coisa na sua cabeça. Ah, minha neném nasceu, já tá com cólica. Misericórdia. Para de ficar inventando doença pro seu filho, pelo amor de Deus. E aí foi assim. Dormimos mal, é lógico. E aí veio de manhã, o Lucas trocou de acompanhante com a minha avó, porque ele tinha que vir em casa pra descansar um pouco. E aí minha avó veio ficar comigo no hospital, era café da manhã, trouxeram pra mim, mas eu não conseguia comer. E a pediatra falou, eu só vou liberar você pra tomar banho, porque eu não tomei banho, né, só me limparam.
Só vou te liberar pro banho se você comer, porque você tá muito mais de 24 horas sem comer e sem fazer xixi também, gente. Depois da sonda lá do parto, eu não senti vontade nenhuma, tanto que eu fiquei acho que mais de 15 horas sem fazer xixi. Não tinha vontade nenhuma, sabe? Muito mais de 15 horas. E aí ela me liberou pro banho porque ela achou que eu tinha comido. Na verdade, eu só tinha tomado chá porque eu já tava com cólica de novo e o chá tava ajudando. Voltando pro quarto, depois do banho, minha avó me acompanhou porque eu tava muito fraca, né? Sem comer, ainda tava muito debilitada da indução. Voltando pro quarto, no corredor, eu desmaiei. E a minha avó tentando me segurar. Eu só acordei com uma mulher tentando me segurar, ajudando e gritando meu nome, que era acompanhante da outra moça que tava no meu quarto. E aí a médica, a pediatra, super chamou minha atenção, né? Nossa, eu achei que você tinha comido, se eu soubesse que não tinha comido, eu não tinha te liberado pro banho e tal. Falou até na minha cabeça, gente. E aí foi assim, na hora do almoço eu também não consegui nem comer sozinha, não comi tudo, ainda tava muito fraca. E aí de tarde, mais ou menos, eu comecei a melhorar, pegar uma forcinha. À noite o Lucas trocou o plantão, o acompanhante com a minha avó foi embora e o Lucas passou a noite com a gente. No outro dia de manhã, terça-feira, dia 12 de março, a gente recebeu alta. E aí, só que eu tava tudo congelado aqui em casa, né, gente? A gente recebeu alta às 11h20 da manhã. E 11h20 da manhã, né, é a hora do almoço. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou chegar em casa, vida nova, eu tenho que fazer comida. Eu queria ir embora, porque isso aqui em mim tava realmente dormente, doloroso, porque eu fiquei muitas horas deitada naquela maca. Eu queria ir embora por causa da minha cama, minha casa. Só que o bom do hospital é que tem ali um monte de enfermeira pra te ajudar, né, se houver alguma coisa, tem as comidas, as refeições na hora. Então, esse foi o único lado bom da maternidade Odete Valadares. O resto vocês já ouviram o que aconteceu. E aí, falei, o que eu vou fazer? E aí o Lucas chamou a minha sogra, ligou pra ela, falou pra ela pra poder separar uma comida pra gente e trazer pra quando a gente chegasse. A gente chegou em casa 1h da tarde, mais ou menos. Ela trouxe, a gente comeu, graças a Deus, ajudou bastante aqui. A gente já adiantou a janta enquanto eu colocava as coisas pra lavar, né, as roupas que eu usei lá, o Luquinhas usou no hospital. E aí, depois no outro dia a gente foi fazer o teste do pezinho, a minha sogra também veio pra poder, só pra dar uma organizada na casa. E daí, no terceiro dia em diante, eu já fiquei sozinha, e desde então. Então, assim, eu estou grávida novamente, semana que vem eu vou entrar pro 6º mês. E o que tá mais me doendo e me dando uma ansiedade não é o parto novamente, é a dor da separação. Porque desde o terceiro dia de vida do Luquinhas ali, a gente é inseparável. A gente nunca se separou, só que teve esses 2 dias que minha sogra ficou aqui pra poder ajudar a organizar a casa. Ela não me ajudou com o Luquinhas, ela ajudou com a casa e tal. E a partir dali eu sempre fiz tudo sozinha. Se eu tinha que ir no supermercado, eu levava ele. Se eu tinha que ir resolver problema de banco, eu levava ele. Nunca deixei o Luquinhas com sogra, com mãe, com amiga. Deixei ele com ninguém. Sempre fui eu. Não por orgulho, porque eu vou fazer tudo sozinha. Não, porque eu sempre dei conta. E aí o Lucas trabalhava fora, então era eu mesma. E aí agora eu já fico me doendo pro dia do parto, né? Porque eu não vou poder levar o Luquinhas. E isso me dói muito, é algo que eu tô orando demais, pra Deus vir acalmar meu coração e preparar mesmo a pessoa pra ficar com ele, porque ele não é acostumado. A gente é inseparável, é muito apegado um no outro. E em nome de Jesus vai dar tudo certo. Eu sei que o Senhor já tá preparando tudo, mas eu já sofro por antecipação, porque já me dói o coração de saber que eu vou ficar pelo menos 2 dias longe dele, né? Que é o tempo que você fica ali ainda internada, depois de parir. Então, assim, é algo que eu tenho orado, sabe? Mas amém, eu creio que vai dar tudo certo. E é isso, gente, esse foi o meu relato de parto. Eu peço que você se inscreva nesse canal. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. E mais uma vez, a minha intenção não é te assustar de um parto normal, monstruoso, que existe muitos médicos desumanos. Eu estou apenas compartilhando a minha experiência. Eu não quero colocar minhoca na sua cabeça, porque tem muitos lugares, muitas maternidades ótimas. E cada gestante, cada trabalho de parto, cada bebê é diferente. Então não é porque aconteceu comigo dessa forma que vai acontecer com você dessa forma. Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. O vídeo ficou meio longo, né? Mas eu queria detalhar bem pra vocês como que foi. E é isso, gente. Um beijo e Deus abençoe.